Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus nessa manhã, bela manhã de domingo. Um especial bom dia aos que nos visitam nessa manhã. Minha família hoje nos visita aqui, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados à distância pela nossa igreja, fraternalmente acolhidos. Queridos irmãos, a história do cristianismo nos mostra que cada geração de cristãos se confronta com uma importante questão acerca da sua fé em cada época, seja uma heresia ou uma aplicação da Escritura a um problema específico daquela cultura. Já na época do apóstolo Paulo, por exemplo, havia os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que diziam que as boas novas eram o seguinte: você tinha que crer em Jesus Cristo para a salvação, mas também, em acréscimo, guardar as obras da lei que Moisés havia ordenado. Isso, certamente, nós sabemos, é considerado uma distorção do Evangelho. Sabemos que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nesse tempo presente, nos dias que correm aí, ainda sentimos a efervescência, o borbulhar das discussões sobre pandemia e tem sido debatido sobre a relação da igreja e da pandemia, por exemplo. Mas tem algumas questões que elas transpassam as épocas. Elas têm importância vital para todas as gerações. Qual é a função da igreja? É uma dessas questões, por exemplo, que são atemporais. Uma das questões que nós enfrentamos como igreja, como comunidade de fé, é que nós precisamos, de tempos em tempos, responder com clareza, em nossa época, em nossos dias, o nosso propósito. E no decurso da história, ao longo dos anos, tem havido perigo, e muitas vezes a igreja tem sucumbido a esse perigo de se desviar do seu propósito. E o triste nisso é que quando a igreja se desvia da sua função primordial, que é a pregação do Evangelho, ninguém mais pode fazer o que a igreja é chamada para fazer. Há muitas instituições, irmãos, que fornecem alívio, filosofia, política, psicologia, mas somente a Igreja de Deus, de todas as instituições debaixo do sol, faz o que ela tem que fazer. E louvo a Deus porque essa igreja tem caminhado nesse propósito, nas muitas coisas que nós temos ouvido, nos muitos projetos que nós temos aqui nessa igreja. Só no Ministério de Evangelismo e Missões, por exemplo, temos 22 projetos que atuam externamente para levar o Evangelho às pessoas que estão aí fora. No entanto, nesse período de pandemia, o senso geral é de nós, nos acomodarmos à presente situação e por meio dessa situação incomum, acabarmos nos acomodando, como já disse, e nos afastarmos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Temos ouvido excelentes mensagens, não só domingo ouvimos o irmão Cláudio Gomes falando sobre serviço, o diácono André Viana também pregando no mesmo tema, e nós precisamos ser estimulados, ainda que estejamos caminhando bem nesse propósito. E é isso que o autor de Hebreus nos instrui a fazer, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Retornar a este assunto da função da igreja é nos mantermos num lugar seguro, considerando a história da própria igreja em se desviar dessa questão. Então, meditarmos, refletirmos sempre, voltarmos a essa questão, as questões fundamentais da fé cristã, é caminhar de maneira segura. Por isso eu quero pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias, por favor, em Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 10, e estimulando
a igreja ao amor e às boas obras, assim quero servi-la nessa manhã. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pai, que a Tua palavra nos alimente essa manhã, abra o nosso entendimento e nos ajuda a entender, a compreender a Tua Sagrada Escritura. Tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, irmãos, é o segundo volume dos escritos do médico Lucas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. No primeiro versículo do livro de Atos, se você voltar um pouquinho, Atos 1:1, Lucas declara o propósito do primeiro volume que ele escreveu. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui ele está se referindo ao Evangelho segundo Lucas. E parece provável aqui que, por implicação, esse segundo volume trate de tudo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Jesus não está mais aqui corporalmente, mas Ele está agindo por meio dos seus servos, dos seus escolhidos, nós, a igreja, para tratar o problema do pecado no mundo. Uma das grandes glórias do livro de Atos e de toda a Escritura é que não se restringe apenas ao ensino didático. Não é apenas teoria que nós temos aqui. Atos nos dá exemplos, ilustrações de tudo aquilo que nos é dito teoricamente. Nós temos isso muito vivo aqui. Ele nos dá o Evangelho em ação. Sempre há o perigo, irmãos, de nós considerarmos o cristianismo como algo abstrato e intelectual apenas. Embora nós devamos conhecer, saber, ter entendimento, nós nunca podemos esquecer que a fé cristã, acima de tudo, primordialmente, ela lida com a vida, com o viver. E o cristianismo é o poder mais extraordinário que o mundo já conheceu. A igreja é vida, é poder, é vigor. E isso está tudo aqui registrado, perfeitamente ilustrado e exemplificado para nós na narrativa de Atos, capítulo 3. Aqui está a igreja em ação, encarando o mundo de frente. Aqui estão, irmãos, os primeiros cristãos. Eles tiveram uma tremenda experiência com o Espírito Santo, lá no início do capítulo 2, em Atos. O Espírito Santo veio sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito e louvavam a Deus juntos, louvando, adorando ao Senhor com singeleza de coração. Mas eles não limitaram as suas atividades apenas àquela comunidade de fé que estava surgindo ali nos primórdios, após a ascensão do Senhor Jesus. A responsabilidade deles não era apenas com os outros cristãos. Agora, aqui no capítulo 3, eles estavam enfrentando o mundo como ele é, dando continuidade
ao ministério do Senhor Jesus, de buscar e salvar o que se havia perdido, conforme Lucas 19:10. Esse é o dever da igreja. Esse texto aqui, irmãos, dadas as devidas introduções, nós podemos dividir essa sessão aqui em 3 partes. Do versículo 1 ao 5, nós temos o cenário, que prepara o terreno para o milagre. Do verso 6, a parte A do versículo 8, nós temos o milagre em si. E da parte B do versículo 8 ao 10, nós temos o resultado do milagre, a consequência. Vamos seguindo agora na exposição do texto, acompanhe comigo no versículo 1, nós lemos o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. As Escrituras nos mostram aqui, irmãos, que Pedro e João estavam intimamente associados, não só aqui, mas em outros lugares também. A Escritura nos mostra isso. Alguns exemplos: eles eram sócios, por exemplo, numa empresa de pesca antes de serem chamados para ser discípulos de Jesus, Lucas 5:10. Juntamente com Tiago, eles compunham um círculo mais íntimo dentre os 12 apóstolos. Eles estavam na transfiguração de Jesus, Mateus 17:1, na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5:37, nos preparativos da Páscoa, Lucas 22:8, e quando Jesus também suou sangue prostrado no jardim Getsêmani, Lucas 14:33. Pedro e João foram os primeiros discípulos a visitar o túmulo de Jesus depois da ressurreição, João 22. Estou apenas citando rapidamente, caso você deseje tomar nota, não vamos conferir todos os textos. Pedro e João também eram considerados colunas da igreja, líderes da igreja primitiva, Gálatas 2:9. Portanto, o que isso nos ensina? Pedro e João, atuando juntos aqui, nos ensinam neste primeiro versículo uma verdadeira lição de humildade e grandeza moral. Eles viviam na plenitude do Espírito, e uma vez que eles viviam na plenitude do Espírito Santo, os discípulos deixaram de competir por grandeza e finalmente passaram a trabalhar juntos com afinco para edificar a igreja de Cristo. Não vou lembrar a referência agora, salvo engano está em Marcos 10, me veio à mente, mas vocês devem lembrar daquela discussão que eles tiveram pedindo para Jesus para assentar à sua direita no seu reino de glória. Então, um desejava ser maior do que o outro. Vocês lembram também do lava-pés, quando Jesus não encontrou entre eles nenhum servo, e o próprio Senhor Jesus teve que se abaixar e lavar os pés de cada um. Certamente Pedro e João estavam conscientes do ensino do Salmo 133, verso 3, que diz que onde não há união, Deus não ordena a bênção. Enquanto eles dois, Pedro e João, se dirigiam ao templo, nós lemos no versículo 2, vamos seguindo o fluxo do texto. Verso 2, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Que informações a Bíblia nos dá sobre esse paralítico? Diz o texto, você pode conferir aí no versículo 2, que ele era aleijado de nascença e, portanto, sem esperança. Nenhum dos médicos da sua época poderia curá-lo. Estava entregue, abandonado, sem esperança na entrada do templo. Certamente esse homem aqui já estava conformado com a situação dele e acostumado a pedir para os religiosos que ali passavam. A parte B do versículo 2 nos diz que a rotina diária desse homem era implorar por alívio para os trausentes ali na área do templo. Avançando um pouquinho mais na sequência dos fatos, no desenrolar dessa história aqui, em Atos 4:22, Pedro diz aos seus opositores judeus que o mendigo tinha mais de 40 anos. Então ele já estava nessa situação há bastante tempo. Atos 4:22. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Voltando para o versículo 2 aqui de Atos 3, nos é dito ainda que o homem
em questão era colocado diante de uma porta chamada Formosa, para esmolar. Por causa da destruição do Templo de Jerusalém pelo imperador Tito Vespasiano em 70 depois de Cristo, nós temos poucas informações detalhadas aqui sobre essa porta em questão. Mas o historiador judeu Flávio Joséfo nos diz que essa porta aqui era de bronze, feita em Corinto, semelhante a ouro, e que precisavam de mais de 20 homens para fechá-la. Mais precisamente, essa porta tinha 22 metros de altura e 18 de largura. Desse modo, o homem coxo foi colocado diante desse suntuoso portão imenso, estrategicamente para que ele fosse mais facilmente notado. Além disso, os judeus consideravam virtude a prática de esmolar. Eles não se incomodavam com os pedintes que estavam ali no entorno dele, mas faziam daquilo uma prática, usavam eles para aliviar a sua consciência. Então, para esse homem seria mais fácil conseguir dinheiro, ele ficando por ali. O contraste aqui, então, era gritante. Um mendigo aleijado, miserável, impotente, deformado e desanimado em frente ao portão mais caro e ornamentado do grande templo judaico. E ele estava ali para pedir esmolas para aqueles que entravam no templo com atitude egoísta, hipócrita, cerimonial, considerando virtude apenas a prática mecânica de dar esmolas. Mateus 6, 1 e 2, nos diz que Jesus advertiu os fariseus, os judeus na sua prática, de dar esmolas com a intenção de serem vistos pelos outros. Enquanto os religiosos exibiam riqueza, os mendigos cheios de chagas apodreciam no portão do suntuoso templo. Esse homem aqui, irmãos, é uma figura da humanidade em seu estado de pecado. Vejam aqui, enxerguem comigo o retrato da humanidade retratada no lado de fora da porta formosa do templo. O que isso daqui nos diz sobre a humanidade em pecado? A essência disso daqui é isto: este homem nasceu assim, nunca foi diferente. Cada um de nós nasceu em pecado. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 5. E o efeito do pecado em nós é que este nos paralisa. Esse mendigo aqui não podia andar. Ele podia fazer muitas outras coisas. Podia falar, discutir economia, política, esportes, podia estender a mão, contudo, ele não podia andar. Estava completamente inválido. Assim, a humanidade está paralisada no que diz respeito a conhecer a Deus e tem total incapacidade de vencer o pecado, a tentação e o diabo. Por outro lado, nós temos a religião cega para enxergar o problema fundamental do homem e que se contenta apenas em dar esmolas, enquanto exibe as suas luxuosas edificações. Seguindo o fluxo do texto, nós lemos no versículo 3, o mendigo abordando Pedro e João. Verso 3, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Em resposta aos gritos do mendigo por esmola, nós lemos agora no versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O texto diz que Pedro e João olharam bem para ele. A palavra grega usada aqui para descrever esse olhar fixo dos discípulos para esse homem é a mesma usada em Atos 1:10, quando os discípulos fixaram os olhos no Senhor Jesus subindo aos céus. Vocês lembram dessa ocasião? Pedro e João concentraram a sua atenção nesse aleijado infeliz, que por sua vez devolveu atenção na mesma medida a eles. Versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. O que poderia ter sido aqui uma ocasião cotidiana, mais uma prática
mecânica de caridade transforma-se no encontro pessoal, na medida em que o olhar dos apóstolos e do mendigo se encontram. Talvez porque dar e receber esmolas, irmãos, tenha se tornado, àquela altura, uma atitude extremamente impessoal. É possível que pessoas bondosas dessem algumas esmolas e o mendigo, talvez cínico, ingrato, sequer ergueu os olhos para agradecer aqueles que esmolavam ali de maneira mecânica. O mendigo, é claro, estava esperando receber aqui dinheiro. Talvez uma quantia maior do que ele havia até pedido. Novamente, a figura do mendigo aqui, irmãos, nos permite traçar um segundo paralelo com o mundo. O mendigo estava esperando receber alguma coisa daqueles homens religiosos. E é onde ele estava errado. Essa é a tragédia da época presente. O mundo está procurando algo que a igreja não pode dar. O mundo está sempre esperando receber alguma coisa que a igreja não pode oferecer. E há uma noção tão falsa acerca da igreja, da sua mensagem, da sua função, que o mundo fica paralisado. O mundo contenta-se em receber alívio, esmolas, mas continua impotente, paralisado pelo pecado no seu problema. Por outro lado, a igreja também fica paralisada, inválida, inútil, em certo sentido, quando ela incentiva essa noção errada de apenas aliviar as necessidades, sem apenas tratar o problema fundamental do homem, que é o pecado. O mundo está esperando receber toda a espécie de coisas erradas da igreja e que ela não tem obrigação de dar. Todavia, Pedro responde no versículo 6, enquanto João ao seu lado permanece em silêncio: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Afinal, Pedro havia deixado sua terra e profissão e recebia da igreja somente aquilo que era necessário para ele viver, pois o Senhor ordenou em 1 Coríntios 9,14, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. O mendigo aqui, irmãos, sem dúvida, deve ter considerado que esses homens poderiam dar a ele algo mais valioso do que dinheiro. Então, Pedro dá a resposta a ele na parte B do versículo 6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Outras traduções, melhor traduzidas, diz levanta-te e ande. Pela primeira vez aqui, irmãos, a expressão em nome de Jesus aparece no livro de Atos. Na sequência do livro, nos próximos capítulos, tudo vai girar em torno desse nome, do nome de Jesus. Essa frase aqui, em nome de, designa a autoridade que está por trás do falar e do agir de pessoas frágeis. O nome presenteia o portador desse nome com seu poder e magnitude, autoridade, força, potência. O poder era de Cristo, não de Pedro. Não era santo que estava realizando o milagre aqui. O poder não estava em Pedro, mas na autoridade suprema de Jesus. Os milagres, o milagre da cura desse coxo era o cumprimento da profecia messiânica em Isaías 35:6. Os coxos saltarão como servos. Me vem à mente aqui a legendária história de Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV, em conexão com essa passagem aqui. Aquino surpreendeu o Papa ao visitá-lo no momento em que ele estava contando uma grande quantidade de moedas de ouro e prata. Ao ver Tomás de Aquino, o Papa disse: irmão, como você pode perceber, nós não podemos mais dizer como Pedro, não temos prata nem ouro. Aquino, Tomás de Aquino então respondeu ao Papa Inocêncio IV: isso é verdade, mas o Senhor também não pode mais dizer ao paralítico: levanta-te e anda.
A comissão fundamental da igreja, irmãos, é essa: o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quando temos mais do que esmolas para dar e damos apenas esmolas, estamos fazendo maldade e não caridade. O dever da igreja, o dever fundamental da igreja é dar o devido tratamento ao problema real dos homens e das mulheres. Não dar esmola, mas sim oferecer a cura da paralisia do pecado. É isso que diferencia a igreja de todas as outras instituições. O mundo se assenta para receber esmolas às portas da igreja. Vem a Deus com intenções erradas, espúrias, egoístas, mas Deus, na sua misericórdia, pode dar infinitamente mais do que aquilo que o mundo espera receber. Nos versículos 7 e 8, parte A do versículo 8, nós vemos mais da compaixão dos apóstolos em conexão com o milagre. Verso 7. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. 8, parte A. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Pedro e João demonstravam aqui compaixão, irmãos. Não apenas realidade, não apenas religiosidade. Eles interromperam o exercício espiritual da oração, das 3 da tarde, se envolveram com o paralítico à porta do templo, não agiram como o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. Não fecharam os olhos para os necessitados, valorizando mais o ritual do que as pessoas. Tampouco eles estavam interessados apenas em dar esmolas para aliviar sua consciência. Eles ofereceram Jesus Cristo. E digo isso, irmãos, com total consciência das minhas falhas e dos perigos que me rondam. Pois eu trabalho no ministério Pão da Vida, cujo objetivo é transformar dependentes químicos, pessoas em situação de rua, de extrema pobreza, e devo me lembrar constantemente que o mais importante são as pessoas e não a agenda, são as vidas, as almas e não o programa, não a programação. Compartilhando um fato aqui, há alguns anos, Deus me confrontou da seguinte maneira: os moradores de rua, para mim, passaram a ser uma questão apenas de programação semanal na sexta-feira, de modo que eu já passava por eles na rua e não os estava anotando. E eu compartilhei isso com o grupo do Pão da Vida, alguns anos atrás, cerca de 3 anos mais ou menos. E Deus certo dia me confrontou com uma senhora sentada aqui na frente da Yamada, que fica todos os dias aqui, talvez alguns de nós já tenhamos visto, sempre com uma latinha de cerveja na mão. E certo dia, ao passar por ela, ela me chamou. E Deus me confrontou com aquela situação. Quantas vezes eu tinha passado por aquela senhora e não tinha parado, mas às sextas-feiras eu estava evangelizando os moradores de rua, no Pão da Vida. Que vergonhoso para mim, mas graças a Deus, porque nós temos um Deus de misericórdia, que nos disciplina e nos coloca no caminho da verdade. Os versos seguintes, irmãos, nos mostram o resultado dessa cura milagrosa. O primeiro resultado foi o seguinte aqui: alegria e louvor a Deus, expressa no versículo 8, parte B. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Através dessas múltiplas repetições aqui, andando, saltando e louvando, Lucas descreve toda a intensidade da alegria desse homem aqui. Ele vai com o apóstolo, a gente pode ver isso no versículo 11, que não está hoje na nossa sessão, mas se você for mais adiante no verso 11, você vai ver que ele vai com o apóstolo para dentro do templo. Então a alegria desse homem não tem fim na própria bênção que ele recebe. A alegria não está na bênção, mas em Deus. E essa alegria o leva até Deus, a adorar a Deus. E é exatamente isso que o cristianismo faz, irmãos. A paralisia aqui desapareceu.
e ele pôde viver plenamente a vida cristã. Essa é a promessa e a oferta do Evangelho. Não é algo que eu e você temos que fazer. É Cristo que o faz. O mendigo aqui apenas teve fé, conforme nós lemos em Atos 3,16, mais adiante na sequência dos fatos. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A simples participação em um serviço religioso em si não garante a verdadeira fé e adoração. É provável que a mais genuína adoração a Deus naquele dia no templo tenha sido a explosão de louvor desse mendigo aqui, na multidão de pessoas que passavam para deixar suas esmolas e adorar a Deus. Um segundo resultado desse milagre, consequência, foi testemunhar para o povo, conforme os versículos 9 e 10. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Que um milagre havia acontecido aqui era inegável. Eles tinham visto o mendigo sentado por pelo menos 40 anos à porta do templo chamada Formosa, e por isso a cidade, a comunidade, a sociedade sabia da condição desse homem. Admiração e assombro foi a reação deles. Essa era a reação que se esperaria. Mas admiração e assombro são aspectos comuns no final de milagres, conforme apresentado nas Escrituras. Por exemplo, quando Jesus expulsou um espírito imundo numa sinagoga em Cafarnaum, conforme nós podemos conferir em Lucas 4,36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. A reação, um outro exemplo, a reação do povo após a cura de um paralítico por Jesus, é um outro exemplo dessa reação de admiração e perplexidade. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Isso está registrado em Marcos, capítulo 2. Mesmo assim, irmãos, reagir com admiração e perplexidade não é necessariamente a mesma coisa que a fé naquele que operou o milagre. Ficar espantado com o milagre não é a mesma coisa que ter fé salvadora em Cristo Jesus. Uma pessoa pode se impressionar com o espetacular, com o extraordinário, sem corresponder em fé aquilo ou aquele que verdadeiramente o sinal significa. Quem está por trás do sinal? O poder e a graça do Senhor Jesus Cristo. Esse, irmãos, é o trágico retrato do mundo, que tendo conhecido a Deus, não glorificou como Deus. Por isso, na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, na nossa indignidade, incapacidade, nós não podemos nunca desanimar de dizer ao mundo: olhe para nós, olhe para nós. Não somos homens comuns, não somos como a maioria que passa por você e deixa as esmolas cair no chão, cair dentro do seu chapéu. Sei que vocês estão cansados da religião, nós dizemos ao mundo. Ficamos tristes, choramos, lamentamos, quando vemos os evangélicos nos noticiários e a mídia e a sociedade colocando num bolo geral todos os evangélicos. Por causa destes, o nome de Jesus é ridicularizado, e que Deus tenha misericórdia de nós também. Sei que o mundo está cansado da religião, mas olhe para nós, somos embaixadores do Rei, podemos dar ao mundo algo que ele jamais imaginou receber. Conhecemos a Jesus Cristo e temos uma mensagem libertadora. Não temos outra coisa. Somos a igreja do Senhor Jesus.
Não temos mais nada ou melhor do que isso para dar. E a minha oração, irmãos, é que nós saiamos daqui encorajados, no poder do Espírito Santo, para dizer àqueles que estão no estado de desamparo, cinismo, miséria, talvez sem esperança, cabisbaixos, no lado de fora do templo, sem acesso a Deus, paralisados pelo pecado, mas que possamos dizer: mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, seja curado da paralisia do pecado. Que Deus nos ajude a sermos coluna e baluarte da verdade. Em nome de Jesus. Amém.